Bom, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus, né? Estejam com todos aí. Nessa tarde maravilhosa, estou aqui, né, em cima aqui atrás do poço onde eu trabalho. Aqui tem umas árvores aqui, fica no ar puro, né? Aqui orando, agradecendo a Deus. E que Deus abençoe aí, né? Por mais essa tarde, quarta-feira. Que Deus possa nos guardar, né, e nos livrar, né, de todo mal, e vemos que estamos vivendo. A palavra que veio aqui está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui fala: o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitamos que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e exalta acima de tudo, que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que costumávamos compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado o seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. E por esse motivo que Deus lhes enviou uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, que sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, amados, o que diz aqui? O Senhor fala aqui que antes do retorno de Jesus, primeiro vem a manifestação do anticristo. E que a gente não fique amedrontado, porque a gente vê muitas profecias, né? Na internet, muitas vezes em YouTube, Facebook, como se o dia do Senhor Jesus tivesse chegado. Mas Jesus, ele sempre deixou claro que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Isso em Mateus 24 fala. Isso não cabe a nós saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar em busca, a gente tem que estar em oração, tem que estar em jejum, né? Lutando, né? A gente tem que estar aí trabalhando dia a dia, ganhar pão nosso, né? Sempre o Senhor fala, né? Pão nosso de cada dia, que Ele fala na oração. E a gente tem que estar aí, vivendo em paz com os irmãos, em paz com o nosso próximo, e pregando o Evangelho também, pregando a salvação, pregando arrependimento, pregando libertação, cura, que é possível, né? Tudo é possível aos olhos de Deus. Então a gente tem que estar preparado pelo que vai vir. Então, antes do retorno de Jesus, virá primeiro o falso Cristo, o anticristo, aquele que se opõe a Deus. Então não deixe se enganar por qualquer profecia, a autoria do Senhor. Então, tipo assim, a gente tem que analisar muitas profecias, se são de Deus ou não. O que tem que fazer? Se você viu uma profecia na internet, ou de um pastor, ou de algum profeta, né? Porque tem muitas pessoas que se intitulam profeta. Eu não estou aqui para falar que sou profeta, que sou isso. Estou aqui para pregar o Evangelho. Então a gente tem que analisar as profecias se está de acordo com a palavra. Se as profecias que a gente vê hoje em Facebook, se está de acordo com a Escritura. E esperar acontecer para ver. Se acontecer, é porque era. Porque essa pessoa realmente é uma pessoa usada por Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ser muito vigilante em questão a isso. A gente tem que analisar as profecias, vigiar, né? Analisar. Nem tudo vem de Deus.
Tem que tomar cuidado. O inimigo também usa certas pessoas para enganar, se possível até os eleitos. E a gente vê aqui que antes do dia do Senhor, fala também que virá apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. As pessoas vão perder a fé, vão se apostasar da fé. Aí sim vai ser revelado o homem da iniquidade. Porque para poder o iníquo se manifestar, tem que ter apostasia. As pessoas têm que perder a fé. Tipo assim, acreditava nisso e vê que não existe mais esperança. Você entendeu? As pessoas vão achar que Deus é mau, que Deus é ruim, mas não. Deus permite o espírito do erro agir. Mas Deus, ele deixa bem claro, né? A apostasia é o esfriamento da fé das pessoas. As pessoas não vão crer em mais nada. As pessoas vão perder a fé. Então a gente tem que crer num Deus vivo, um Deus santo, poderoso, né? Que deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, por nós e pelos nossos pecados. E ainda ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus. Ou seja, o anticristo, ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Não é só o Deus do céu, até os deuses dessa terra, porque aqui na terra tem vários deuses. Então ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Não é só o Deus vivo, ele vai se exaltar acima de tudo. Aqui fala, no versículo 4, aquele que se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse santuário é o terceiro templo que está sendo preparado lá em Israel. Isso está sendo preparado. Se a gente for pesquisar, a gente acha que o terceiro templo já tem planos de construção. Ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Ele vai se assentar lá e vai se passar como Deus. Então a gente tem que vigiar a esses acontecimentos para a gente não ser enganado. Aí fala no versículo assim, não vos lembrai que eu costumava compartilhar convosco acerca dos acontecimentos. Então a gente tem que estudar a Bíblia e guardar e lembrar os acontecimentos, para que a gente não caia no engano, porque Satanás vai seduzir, porque ele vai aproveitar que aquelas pessoas que se apostasou da fé e vai enganar elas. Entendeu? E aqui fala que vós sabeis que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Quem detém? É Deus. É Deus que determina. Muitos pregam em que é a igreja. Mas a igreja ela vai ter que passar, ela vai ter que saber quem é o anticristo. Então não é a igreja, é Deus que vai permitir deter. Entendeu? Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Então, o anticristo ele já está em ação. O anticristo ele já opera no meio aqui do sistema em que vivemos. Porque Jesus fala que o mundo já é do maligno. O Jesus deixou claro isso na palavra. Jesus deixou claro que o mundo pertence ao maligno. Então o ministério da iniquidade ele já vem operando, não é de hoje. Desde a época de Jesus, quando ele veio, voltou, né, morreu, ressuscitou, o espírito do anticristo ele vem operando. Desde lá. Então não é só de hoje, desde muito tempo atrás, muitos anos, que o maligno vem operando. Ele vem operando no meio religioso, ele vem operando nas mídias, na cultura, na educação. Então ele vai agindo minuciosamente. Minuciosamente ele vai agindo para poder enganar. Então a gente tem que estar preparado e vigilante das coisas que estão acontecendo. Aí fala aqui no versículo 8, então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Gloriosa manifestação da sua vinda, ou seja, quando Jesus vir na sua vinda, põe aos seus pés lá em Jerusalém, os 2 pés, a terra vai rachar no meio, e com o seu poder, com o sopro de sua boca, destruirá o iníquo, o filho da perdição.
filho da perdição. Ele vai agir. Então ele vai agir. Então ele vai... já está agindo, né? E hoje aqui fala no versículo 9 também, ó, que o aparecimento desses anticristos é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder e sinais. A gente vê vários cristos, né? Vários messias, se dizem messias, vários profetas, falsos profetas. Então aqui fala que a gente tem que tomar muito cuidado com sinais, com maravilhas, né? Tem que tomar muito cuidado, porque existe vários. E ele usa todas as artimanhas provenientes da injustiça para enganar as pessoas. Porquanto, aqui ó, para enganar os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Aí no versículo 11 fala, e de poder sedutor, a fim de que criem na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres. Não está vendo, amados, como é que é? A ação do inimigo. Então a gente não pode ficar amedrontado, constrangido das coisas que estão acontecendo. Não fica com medo. A gente tem que se preparar. E como se preparar, gente? Buscando o Senhor, buscando arrependimento, buscando viver em santidade, buscando viver em harmonia, em paz com o irmão, né? Evitar intrigas, né? Discussões. Então vamos procurar andar em Cristo com paciência, com amor, para a gente estar preparado para quando diz o Senhor vir, a gente está, tipo assim, sendo aprovado por Deus para poder governar na Nova Jerusalém Celestial. E vou numa passagem também que confirma tudo que estou pregando aqui, as pessoas entender melhor a palavra. Aqui fala também, versículo 13 em diante, a voz de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejamos ignorantes em relação aos que já dormem em Cristo, para que não se entristeçam como os outros que não possuem esperança, porque nós possuímos a nossa esperança. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Olha só, os que faleceram, aqueles que morreram em Cristo, ele vai trazer de volta. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha que glória, gente. Assim como Jesus subiu naquela nuvem diante dos apóstolos, ele descerá dos céus. Olha aqui. E os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Já pensou, irmão? Aquela pessoa mais querida assim, você vê-la viva. Lá em Mateus, acho que em Mateus 24, eu não sei como versículo que é em Mateus, mas depois eu vou fazer um outro vídeo e vou explicar. Já houve uma ressurreição. Então, quando a gente vai ver Cristo, vai ver os mortos sendo ressuscitados. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Olha o que Jesus fala, para a gente consolar um ao outro. Entendeu? Então a gente tem que entender que aqui, ó, o anticristo, o retorno de Jesus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, antes de Jesus voltar, vai vir ainda o anticristo. E depois, nesse meio todo da tribulação, da grande tribulação, que vai haver, entendeu? O arrebatamento. O arrebatamento não pode ser antes da volta da vinda de Jesus. Então, da vinda do anticristo. Porque ele tem que se manifestar. E os crentes vão saber quem que é. Porque os crentes vão pregar contra o anticristo também. Então a gente tem que estar preparados, preparados
para a gloriosa vinda do Senhor. Vamos estar preparados, vamos estar em oração, vamos estar jejuando, orando, vamos pôr nossos joelhos no chão, confessar os nossos pecados, para que Deus possa nos restaurar, nos fortalecer, para não perdermos a fé e a esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Não põe confiança, amados, em homens, em políticos, em líderes religiosos. Não põe, amados. Põe esperança no Senhor Jesus. Somente Jesus nos dará paz, gozo e alegria para a nossa alma. Amém? Então que Deus abençoe, uma ótima tarde, que Deus guarde a cada um. Espírito Santo de Deus, dê conforto para vossos corações, né? Aquele que estiver angustiado, triste, né, com medo, não fica. Jesus está conosco. Jesus Cristo é a nossa esperança. Não perca a esperança, porque ainda há esperança mais. Tudo que estamos vivendo é profecia bíblica. Tudo que está acontecendo com o Brasil e com o mundo é bíblico, né? É profecia, tem que se cumprir. Então a gente não precisa temer. A gente tem que confiar no Deus vivo, confiar no Cristo ressuscitado dentre os mortos, que é Ele que nos guardará, nos dará paz, gozo e alegria. Amém. E uma ótima tarde.